Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula do Laboratório de Biologia. Eu trouxe para vocês um vídeo demonstrando um experimento com a enzima catalase. E para quem se lembra das nossas aulas, a enzima catalase é uma proteína que fica dentro de uma organela chamada de peroxissomo. Então, aqui com esses slides, eu vou explicar para vocês por que teve diferença entre os experimentos. Então, vamos lá. No experimento número 1, nós temos um pedaço de fígado cru e em seguida a pessoa jogou água oxigenada. Qual foi o resultado desse experimento? Que em alguns segundos começou a aparecer bolhas. Por quê? Porque nas células, como eu acabei de explicar, tem uma organela chamada de peroxissomo e dentro dessa organela nós temos a enzima catalase, que é uma proteína. Então, quando a pessoa jogou a água oxigenada, a catalase vai converter esse produto, que é a água oxigenada, em água e oxigênio. Então, aquelas bolhas que vocês podem verificar no vídeo, aquilo ali é por conta do oxigênio que foi liberado por essa reação. Vamos para o experimento 2. No experimento 2, deixa eu só acrescentar aqui no número 1, né? O fígado cru e depois foi acrescentado a água oxigenada, que é H2O2. E aquela espuma, o resultado daquilo ali foi o oxigênio. Experimento número 2. Nós temos um pedaço de fígado cozido e depois foi acrescentado água oxigenada. Por que nesse segundo experimento nós não conseguimos ver reação nenhuma? Pessoal, deixa eu fazer um esquema aqui do lado, ó. A enzima catalase, vamos supor que ela tenha esse formato aqui. A enzima catalase é uma proteína. Só que o que acontece? Alguns fatores podem desnaturar uma proteína. O que significa desnaturação? É quando ela perde o seu formato e também perde a sua função. Então, se por exemplo a catalase tem o formato de bolinha e se algum fator, como por exemplo a temperatura, agir sobre essa enzima, sobre essa proteína, ela vai perder o seu formato. Nesse caso aqui, qual foi o fator que fez a catalase se desnaturar? Se o fígado está cozido, foi a temperatura, certo? Então a pessoa pegou um pedaço de fígado, colocou na panela, deixou esse fígado cozido e aí quando ele jogou a água oxigenada, nada aconteceu. Por quê? Porque o cozimento, a temperatura, desnaturou a enzima catalase, que é essa proteína. Ela tinha o formato de bolinha, depois ela mudou para um outro formato. Ou seja, a enzima perdeu a sua função. Então, o que acontece? O que a catalase faz? Ela não transforma a água oxigenada em água e oxigênio? Só que nesse experimento a catalase não vai funcionar, porque ela foi desnaturada. Ela não está funcionando. Pergunta que eu faço para vocês. Se a catalase não está funcionando, se ela não está fazendo o papel dela, nós vamos ter produção de oxigênio? Não vamos ter. Por isso que nesse experimento nós não vamos ter aquelas bolhas que a gente teve no experimento 1, porque a catalase foi desnaturada, ela perdeu a sua função. Então aqui nessa imagem eu trouxe uma demonstração. Aqui nós temos uma proteína e por algum fator, que nesse caso foi a temperatura, conseguiu mudar o formato dessa proteína e aí ela não funciona mais. Ela não faz o papel dela, ok? No experimento número 3, nós temos o fígado cru, que até o momento não tem nenhum fator que desnature. Se o fígado só tivesse o fígado cru, não teria desnaturação de nada. Só que olha o que
a pessoa acrescentou no experimento? Ela pegou um pedaço de fígado cru e acrescentou um ácido, que foi o limão. Então, o que que ela fez? Ela pegou o fígado, colocou no copo e jogou limão, que é um fator ácido. Pergunta: além da temperatura, tem algum outro fator que vai desnaturar uma proteína? Sim. A acidez pode desnaturar uma proteína. Então, é como se fosse a temperatura. Vai desnaturar da mesma forma, ok? E aí depois, quando ele jogou a água oxigenada, nada vai acontecer. Por quê? Porque a acidez, da mesma forma que a temperatura fez, ela desnaturou a enzima catalase e ela acabou perdendo a sua função. Justamente por isso que no experimento 3, nós também não vamos ter aquelas bolhas que teve no experimento 1. Por quê? Porque a catalase, que é uma proteína, foi desnaturada por causa da acidez. Então, temperatura e acidez podem desnaturar uma proteína, fazendo ela perder a sua função. Então, por isso que nesse experimento 3 aqui, nós não vamos ter aquelas bolhas, que é o oxigênio sendo liberado, ok? No experimento 4, eles colocaram um pedaço de fígado cozido. Se foi cozido, teve desnaturação? Sim, pela temperatura, né? Então, só com o fígado cozido e ao jogar a água oxigenada, nada aconteceria, né? H2O2. Se tivesse o fígado cozido somente, já não teria resultado nenhum. Jogou o limão, vai continuar sem resultado, porque já foi desnaturado pela temperatura, ok? Então, o que a gente aprendeu aqui com esse experimento? Que quando o fígado ele está cru, que não sofreu nenhum fator de desnaturação, o oxigênio vai ser liberado e por isso as bolhas vão surgir. Agora, se tiver algum fator de desnaturação, como temperatura e acidez, que é o caso do limão, a catalase ela vai desnaturar, vai perder o seu formato e não vai funcionar. Por isso que o oxigênio não vai ser liberado. Então, por isso que teve diferença nos experimentos, ok? No seu caderno, vocês vão fazer essa tabelinha aqui, vão colocar a numeração dos experimentos e o resultado, se teve bolha ou se não teve bolha, se teve liberação de oxigênio ou não. E aí, depois que vocês montarem esse quadrinho, vocês vão fazer a atividade 2, escreva por que aparecem as bolhas em alguns experimentos e em outros não. Então, a partir dessa explicação que eu fiz para vocês, vocês vão escrever com as suas palavras o que você entendeu sobre isso. Por que no experimento 1, com o fígado cru, teve liberação de oxigênio e nos outros não? Tudo bem? Então, se tiverem qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp, que a gente conversa melhor sobre o experimento. Bons estudos e até a próxima aula!